Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho aqui na área hoje diretamente de Manchester, na Inglaterra. Estou em frente ao Old Trafford, que é a casa do Manchester United, um dos maiores clubes do mundo. Estou aqui aproveitando para conhecer um pouquinho da história desse time, já que não vai dar para assistir nenhum jogo. E olha só que massa esse estádio. E eu tô caminhando aqui depois de um fim de semana muito bom, onde eu acertei a minha bet no jogo do Manchester City, como vocês viram, no apostador em campo. Eu acertei também uma bet alta no jogo do Frankfurt, acertei algumas outras que eu fiz ao longo do dia. Foi um dia muito positivo, inclusive com a bet ganha no jogo do Super Bowl, tá? Que os Patriots ganhou aquele jogo sensacional. Olha aqui uma estátua, só para rapidinho, em homenagem ao The United Trinity, que é um trio formado por George Best, Dennis Law e Sir Bobby Charlton. E em homenagem a esse trio que possibilitou a conquista da primeira Champions League por parte do Manchester United. Mas eu quero falar com vocês hoje não é nem sobre isso, não. É uma coisa que me lembrou, porque ano passado o Manchester sofreu com isso e esse ano está acontecendo Valência, né? Que é um erro que muitas vezes quem comete são os apostadores, mas eu tenho visto as casas cometerem, que era super valorizarem demais um time que está num momento muito ruim, com um elenco ruim. Só por conta da história, né? O Manchester United, desde a saída do Alex Ferguson, sofreu muito para ajustar o time. Agora que o Mourinho está conseguindo fazer isso. E antes disso, as odds do Manchester United vinham como se ele fosse um super favorito, como se fosse aquele mega time que passava o trator em todo mundo, que não tem acontecido mais. Eu tenho visto isso acontecer com o Valência, que é um time de muita tradição também, mas que tem esse ano um elenco muito ruim, que não está conseguindo jogar. E as pessoas temem apostar e as casas temem colocar as odds baixas. Então, nesses casos, o valor praticamente sempre está na zebra em fazer um lay, em fazer uma aposta contrária a esses times que estão super valorizados, porque no fim das contas são times que o elenco é muito ruim. Então, por mais que tenha toda a história não vai entrar em campo, né? E a gente vê isso muitas vezes com o Borussia Dortmund também, que é sempre super valorizado, o Liverpool. Nesses dois últimos casos, os times são bons, mas eu queria chamar a atenção para o time que vai passar uma época difícil, você perceber isso e fazer esse ajuste nas suas apostas antes das casas, tá? Porque isso aí com certeza vai te dar bastante lucros, né? Na hora que você for fazer suas apostas, percebendo situações onde todo mundo vai carregando num time, pode falar, é o Manchester United, é o Valência, e daí, no fim das contas, são 11 contra 11, né? Claro que torcidas influenciam, inclusive o fato de você vir aqui no museu, você percebe como é que é tratada a torcida, que eles dão muita atenção para os torcedores, falam sobre superstições, tem algumas partes dedicadas aos torcedores e eu pesquisei também, a torcida do Manchester United é considerada a mais fanática da Inglaterra. Mas no estádio a gente percebe que o Manchester City não tem uma torcida muito fanática, do Tottenham é bem mais, apoia muito mais. Então, muitas vezes o time ele tem vontade, mas não tem elenco e a torcida não consegue jogar sozinha, né? Foi o caso do Manchester United no passado, é o caso do Valência, o caso mais claro esse ano e muitos outros também que você vai conseguir identificar, beleza? Então essa é a minha dica de hoje, para você ficar atento aí a não apostar pelo nome do time, né? Apostar efetivamente pelo elenco e tomar cuidado com esses times que têm uma grande história, mas não vivem um grande momento. A gente vai com certeza viver isso no Brasileirão também. Viveu, na verdade, né? Voltando aqui, só estendendo um pouco mais, com o Inter no ano passado, onde o time uma draga, um time horrível e as odds continuavam muito baixas. Eu forrei muito com o Inter ano passado, já forrei com o Valência, inclusive no jogo contra o Eibar, foi no sábado, né? Que eu postei contra e vou continuar forrando sempre que eu tiver esse tipo de oportunidade, beleza? Então, antecipe o seu movimento das casas de apostas, antecipe a leitura do time antes das odds se ajustarem e ficarem corretas, porque já essa farra vai acabar. Só um último exemplo para dar, o Leicester ano passado era um time que ninguém acreditava e as odds sempre altas, e foi um time que todo mundo forrou apostando, percebendo isso. São alguns exemplos claros que eu quero dar para você e que você vê em outros times, em outros campeonatos, outras ligas. Você pode tanto comentar aqui embaixo quanto também aproveitar para poder apostar, beleza? Então esse é o meu dica de apostador de hoje. Tô com a mão tremendo, a câmera tremendo, tá um frio danado, mas a gente se vê aí no próximo vídeo. Quero aproveitar para recomendar para vocês hoje a 188Bet, uma casa muito parceira, inclusive eu vou encontrar com um dos gerentes da casa aqui na Inglaterra nos próximos dias e eu espero trazer muitas novidades para vocês, beleza? Um forte abraço para todo mundo aí, não deixe de curtir, se inscrever aqui no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais. Forte abraço e boas apostas!